Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a essência das religiões. Porque desde a origem da humanidade nós vemos indícios de formas, para expressar esse nosso sentimento por esse maior invisível, por esse Criador, que merece a admiração, merece respeito, Então, isso desde as pequenas tribos indígenas até as grandes civilizações, isso sempre existiu, sempre acompanhou a história da humanidade. E em todas elas, se você for observar, sempre transmite a mensagem do bem, a mensagem da cooperação, do amor. Todas as religiões estão contidas esses ensinamentos. Porém, ao invés disso ser utilizado para favorecer a cooperação, para favorecer a união entre os povos, isso muitas vezes foi usurpado ao longo da nossa história para ser utilizado como um instrumento de poder. Desde os antigos templários até o eixo do mal, que o George Bush apelidou contra os países muçulmanos, e até hoje nós vemos no mundo uma divisão muito forte entre essas religiões, nós vemos que é como se o portador da verdade fosse o mais poderoso, que pudesse impor aquela situação sob o pretexto da religião, sob o pretexto da fé. Isso que move montanhas, isso que move multidões e norteia, influencia diretamente os rumos da humanidade, elas devem ter uma essência de verdade ou uma essência de função para a nossa vida, que a gente às vezes não vai conseguir entender eles se a gente não olhar a essência. Se a gente ficar olhando apenas nas doutrinas, nos conhecimentos e nos apegando apenas a eles, nós não conseguimos enxergar a essência que existe em todos, em cada um deles. Porque eu costumo brincar, Imagina você tem 3 amigos, Cada um de uma religião diferente, cada um tem cultos e formas de expressar a religiosidade de forma completamente diferente. Eles são amigos, eles se gostam. E aí, eles estão ali numa tarde e de repente vão para cada um dos seus templos orar, meditar, entrar em sintonia, cada um da sua forma, Um canta, o outro dança, o outro fica em oração. E aí, todos eles estão expressando o mesmo sentimento. A religião é como se fossem metodologias para que as pessoas possam expressar esse sentimento de fé, esse sentimento de amor, de cooperação. Mas nós vemos isso se traduzindo em instrumentos de poder. Então, todos esses sistemas religiosos que houveram na humanidade, muitos deles, muitas vezes impuseram a sua verdade à força, Impuseram a sua verdade com violência, justamente pregando um Deus de amor, de paz e de perdão. Então, por que existe, as religiões? Qual é a essência que tem as religiões? O que norteiam elas? Por que existem tantas religiões? Essas perguntas começam a ser respondidas quando a gente compreende que existem infinitos tipos de pessoas vivendo entre nós, infinitos tipos de consciência baseados no que nós recebemos dos nossos pais, na onde nós nascemos, na nossa cultura, no nosso nível de consciência. Então, é claro que não pode haver apenas uma religião para todos, porque existem muitas formas de pensar, muitas crenças diferentes. Então, desde os panteões dos deuses gregos, o zoroastrismo, uma das primeiras, o hinduísmo, o budismo, daí vem o evangélico, o católico, o espírita, a umbanda, candomblé. Veja quantas tem, todas elas se utilizam de meios para expressar essa verdade. Então, a Bíblia, que é utilizada pelos povos cristãos, pelas pessoas que creem no cristianismo, Lao Tse, que vem com o Tao Te Ching, que é fantástico em formas de poesias que passam a essência, o Bhagavad Gita do hinduísmo, que transmite uma história fantástica, que também nos traduz essa expressão, O Alcorão também, que é o que parece muito uma leitura do Velho Testamento, para você que às vezes está habituado com a Bíblia, você vai ver uma semelhança grande com aquele Deus vingativo, aquele Deus que impõe, justamente na época dos Templários, Então, aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, os Vedas, os livros sagrados do hinduísmo também, que demonstram muitos ensinamentos, que são os livros mais antigos da história da humanidade. Os Vedas até hoje não foram alterados, porque ele ainda está escrito em sânscrito. Então, se você lê ele, você vai ver que as frases são ainda em sânscrito. Então, preserva a essência, não tem interpretação de pessoas em cima. As Chaves do Conhecimento, as Chaves de Enoque, um livro extremamente denso, com várias informações interessantíssimas, alvo de estudos de cientistas até. Todas elas nos unem à fé, todas elas nos dão meio
de dar expressão para esse sentimento que a gente tem de um Deus maior, de algo mais complexo, de algo que merece admiração, merece respeito. Então, todas elas se utilizam de metodologias. A essência da religião está muito relacionada justamente com isso, com as diferentes metodologias para cada padrão mental que possa existir nas pessoas, no mundo. Então, de certa forma, as religiões, nós temos que estimulá-las ao ponto que é muito positivo a pessoa encontrar isso na vida dela. Nós vemos infinitos casos de pessoas que tinham uma situação péssima na condição da vida, encontrou uma religião e conseguiu ser uma pessoa melhor, conseguiu ficar mais pleno. Então isso não se precisa comprovar, isso se vê no comportamento, se sente, né? E a outra coisa para compreender a essência das religiões é a questão da fé. A religião, ela move com esse sentimento invisível que existe dentro de nós e que nós não sabemos explicar, mas que todo ser humano sabe o que é ter fé. É justamente para dar vazão a esse sentimento da fé. E como que é essa fé dentro desses templos, dentro dos locais que pregam o bem, pregam o amor? São energias muito positivas, energias que nós chamamos de superiores. Porque quando nós nos colocamos a rezar, a orar, a meditar, a entrar em sintonia, o que nós estamos fazendo é justamente moldar nossos sentimentos e nossos pensamentos para que a gente vibre numa condição de paz, numa condição de amor. Então, com certeza, todas as pessoas que entram em templos, elas desejam o bem para elas e para os próximos, desejam uma vida mais feliz. Então, isso é como as igrejas são como âncoras para permitir a emissão dessa energia de fé. E como que isso funciona, né? Para a gente entender essa essência, nós temos que compreender um pouco da questão da física quântica, que ela tem nos dito que os nossos pensamentos e sentimentos influenciam a nossa realidade. É como você pensar em alguém, a pessoa te ligar, ou aquela questão de você perceber alguém te olhando pelas costas, né, que são as mais claras, as mais óbvias, mas tem diversas ao longo do nosso dia a dia que vêm em forma de intuição. Então esses pensamentos, eles são divididos em dois tipos, basicamente. Os superiores, que estão relacionados ao amor, à paz, aquele sentimento bom que nós temos, entusiasmo, né? E os inferiores, que está relacionado à dor, à questão negativa, né? Então isso daqui são duas coisas que não se misturam. Então a fé, né? A religião, ela é como um âncora para permitir que os pensamentos superiores sejam emitidos, né? Sejam alcançados. Quando você compreende isso, você enxerga todas as religiões como irmãs, digamos, como peças do quebra-cabeça. Eu gosto muito de uma imagem que mostra um sol e daí, por exemplo, aqui em cima a verdade de Deus, por exemplo, né, uma analogia, e aqui em cada raio finaliza, né, recebe uma religião, né? Então cada religião recebe um raio dessa verdade. Então é exatamente isso, são formas de expressar a verdade, mas todas elas contêm. E quando você pensar, mas a religião tem um extremismo, tem muita morte, tem tudo mais, isso são expressões de poder. É justamente o que nós começamos a falar no vídeo, que isso acaba sendo utilizado como instrumento de poder. Então isso não deve ser considerado como a essência da religião, isso deve ser considerado como um distúrbio da religião. Porque a essência da palavra religião, inclusive, é religar, do latim religare. Então, as religiões, a essência das religiões é justamente oferecer metodologias que façam sentido interior para cada uma das pessoas, né? Para que elas possam dar vazão ao sentimento de fé, que vibra em amor, que vibra em paz, em cooperação. Então, quando nós compreendemos que a física quântica tem nos mostrado que o invisível influencia diretamente a realidade, então a religião, ela é como se fossem âncoras, meios de nós expressarmos esse sentimento de amor, de paz e bondade que nós sentimos sempre na essência desses lugares, seja onde nós estivermos. Então tem até aquela frase que eu acho muito bonita, que é a questão de que Deus reside em ti. Ele não precisa de palacetes ou construções para se expressar. Você pode levantar uma pedra e ver Deus, olhar para o sol e ver Deus. O Deus está no amor, está no sentimento que nos move. E as religiões são justamente metodologias para que nós possamos aprofundar nesse conhecimento, nós possamos ampliar essa energia, essa vibração. Espero que um dia nós aprendamos a respeitar e a tolerar as diferentes formas de expressão da divindade, não julgando como superior ou inferior, mas apenas como formas, meios de fazer o bem, o amor, prosperar na Terra. Então,
que a gente possa retomar essa essência no nosso dia a dia e transformar todo esse sofrimento em união no futuro. Então, muito agradecido pela oportunidade e até o próximo vídeo.